Graça e paz a todos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. E eu gostaria, mais uma vez, de compartilhar uma dessas palavras de esperança, que se encontra lá no Salmo 46. Um salmo maravilhoso. Trata-se, na verdade, de uma declaração de fé, uma declaração realmente de alguém que confia e espera no Senhor. O salmista começa o salmo, versículo 1, dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Refúgio, queridos, é o lugar onde nós nos escondemos quando pressentimos o perigo ou quando realmente passamos por alguma dificuldade, quando estamos com medo, quando estamos passando por situações difíceis. Refúgio é esse lugar, esse lugar de proteção, é esse socorro. E essa declaração de fé do salmista diz respeito a uma realidade que todos nós podemos passar na vida. Quando ele diz socorro bem presente nas tribulações, não é uma possibilidade, é de fato uma realidade. As situações difíceis, os problemas, as dificuldades podem acontecer na vida de qualquer um, inclusive na vida do servo de Deus, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam e dizem, eu vou para a igreja e nunca mais terei problemas na minha vida, isso não é a verdade. O fato é que todos nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por lutas, podemos passar por situações difíceis na vida. Essa é uma realidade que Jesus inclusive mencionou quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, as dificuldades, as tribulações podem sim fazer parte em determinado momento da nossa vida. Como estamos vivenciando nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de dificuldades, é possível que as tribulações também aconteçam em nossas vidas, em nossa realidade. Mas isso não é motivo de nós desesperarmos, pelo contrário. E essa é a declaração do salmista quando ele diz: portanto, não temeremos, ou seja, porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus é a nossa proteção, porque Deus é o nosso socorro, porque Deus é a nossa fortaleza, não temeremos. E aí ele faz uma listinha, que é ainda que, não temeremos ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que a terra se transtorne, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, não precisamos temer, mesmo que as situações mais catastróficas possam acontecer. Aqui ele cita exemplos muito fortes, da ideia de maremotos, da ideia de terremotos, da ideia de coisas terríveis acontecendo na natureza. E aí podemos incluir, ainda que pandemias aconteçam, ainda que um vírus terrível nos ameace, ainda assim não precisamos temer. E aí depois o salmista ele faz uma lista dos motivos que nós temos para não temer. E o primeiro deles está no versículo 4, quando ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E Deus ajudará o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Aqui, queridos, está se falando realmente dessas águas, essas águas purificadoras. Aquela visão que Ezequiel teve lá no capítulo 47 do livro de Ezequiel, das águas que descem do trono de Deus e que por onde elas passam se transformam num rio que muda a realidade, muda, que cura, que liberta, que transforma, que traz vida. É exatamente essas águas que aqui o salmista está dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
Como também, queridos, quando o texto fala dessas águas, lembramos também de Apocalipse 22, uma outra visão de João, quando ele lá também fala a respeito de águas que realmente saem do trono de Deus, águas que realmente transformam qualquer situação, o rio da água da vida que sai do trono de Deus. Essas águas exprime a capacidade que Deus tem de mudar qualquer realidade. Exprime a capacidade que o Senhor tem de mudar qualquer situação. Por isso, não precisamos temer. O salmista também tem uma outra expressão muito linda nesse salmo, já no versículo 7, e ele repete essa mesma expressão no versículo 10, quando diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Aqui, quando fala do Senhor dos exércitos, aqui está se falando daquele que tem toda a autoridade, daquele que tem todo o poder. O Senhor dos exércitos é aquele que tem mais poder do que qualquer exército atual que nós temos ciência, ou qualquer exército humano que já foi montado na história da humanidade. Vamos lembrar dos grandes exércitos, lembrar do Império Assírio, lembrar do Império Romano, lembrar de Alexandre o Grande, o seu exército. Nada pode se comparar ao poder que o Senhor dos exércitos tem. Está acima de qualquer exército, está acima de qualquer habilidade, qualquer capacidade humana. Esse Deus é o nosso Senhor, que guerreia as nossas guerras, que caminha conosco em toda e qualquer situação. Ele é o Senhor dos exércitos. Por isso não temeremos, não precisamos temer. Não precisamos temer também porque ele repete, o salmista repete também, assim como ele repete, fala do Senhor dos exércitos, ele fala também do Deus de Jacó, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Enquanto na ideia do Senhor dos exércitos fala do poder, da capacidade de Deus, da autoridade de Deus de guerrear as nossas guerras, aqui quando fala do Deus de Jacó, é para mencionar a capacidade que Deus tem de liberar perdão, porque a história de Jacó é uma história do perdão de Deus, é uma história da reconciliação. A história de Jacó é uma história, inclusive, da provisão de Deus na vida de alguém que tinha um chamado, que tinha um propósito específico, assim como eu tenho, assim como você tem. A história de Jacó nos mostra, nos prova a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. E quando o salmista lembra que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é para dizer que mesmo mediante as nossas falhas, mesmo mediante os nossos pecados, mesmo mediante as situações de fragilidade que nós vivenciamos enquanto ser humano, ainda assim, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uma expressão maravilhosa. E por fim, queridos, o salmista no versículo 10, ele diz: aquietai-vos. É uma atitude maravilhosa na vida daqueles que confiam no Senhor, na vida daqueles que realmente creem que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que há um rio que desce do trono de Deus e que abençoa e que transforma qualquer realidade, e que Deus está presente conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por tudo isso, aquietai-vos, simplesmente creia, simplesmente confie, simplesmente espere, simplesmente descanse, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em favor dos seus servos. Deus está trabalhando em favor da sua criação. E com certeza essa situação difícil vai passar. Com certeza, em nome de Jesus, nós cremos que essa situação dessa pandemia vai passar e sairemos ainda mais fortes para a glória e honra do nome do Senhor. Fique essa palavra no seu coração. Receba essa palavra na sua vida.
creia, descanse, se aquiete, confie no Senhor. Deus te abençoe, querido.